Essa semana, o caso da Escola Base completa 18 anos. Uma história que mobilizou a imprensa nacional. Jornalistas não questionaram a versão de um delegado e as vidas de 6 pessoas foram destruídas. Os proprietários dessa escola, o nome da escola era Escola Base, ficava num bairro aqui de São Paulo conhecido pelo nome de Cambuci. E aí os pais de alunos acusaram os professores de terem abusado sexualmente das crianças. E a mídia toda entrou nessa história. Aí o que aconteceu, depois que a gente já tinha acabado com a vida do pessoal, nós já tínhamos falado que eles eram pedófilos, o que aconteceu? Não se comprovou. Aí você vai dizer, bom, e o que é que aconteceu com essas pessoas que foram acusadas? Olha, até hoje, essas pessoas que chegaram a ser presas, esperam por indenização que não receberam, inclusive de veículos de comunicação, não é só do Estado, não. Né? E alguns deles, me lembro de ter entrevistado um deles na TV Cultura, me disse o seguinte, não posso mais nem sair na rua, porque as pessoas me reconhecem, apesar de eu não ter sido inocentado. Né? A esperança de um reconhecimento que eles já perderam. Porque tá difícil, viu? Tá muito. A dor da injustiça parece não ter fim. É muita humilhação. A mulher que chora é Paula Millen, uma das proprietárias da Escola Base. No dia 28 de março de 1994, ela e os outros 3 donos da instituição, Ikushiro Shimada, Maria Aparecida Shimada e Maurício Alvarenga, foram acusados de abusar sexualmente dos alunos, crianças com idade entre 1 e 6 anos. E foi economia de 35 anos de luta, perdemos 5 minutos. A história começa quando 2 mães procuram a polícia e dizem que seus filhos são molestados sexualmente dentro da Escola Base. O delegado Edélcio Lemos passa a investigar a denúncia e, mesmo sem provas, convoca a imprensa e consegue virar os holofotes para o caso, batizado de Escola dos Horrores. Assim, os principais veículos de comunicação do país e a polícia promovem um julgamento dos 4 proprietários e de Saulo e Mara Nunes, pais de um aluno. Eu dizia, eu preciso ligar para um advogado, preciso chamar. Eles aqui não me permitiram de forma alguma. Mas permitiram sim eles ligarem para a imprensa, chamando que tinha caso novo lá dentro da delegacia. A notícia ganhou repercussão nacional e provocou o fechamento da Escola Base. Revoltados, moradores do bairro da Aclimação depredaram o imóvel e as casas dos proprietários da escola. Apedrejaram, roubaram, foi uma bagunça, né? Eu nunca vou esquecer que quando começava a denúncia aparecia na televisão falando os monstros da escola. E olhando a escola, a minha casa sendo destruída, eu olhava e eu falava assim, isso não está acontecendo comigo. As investigações do caso, que completa 18 anos nesta semana, afastaram todas as suspeitas e nada ficou provado contra eles. O delegado Edélcio Lemos continua na ativa. Nós tentamos falar com ele, mas agora o policial manda dizer que não fala com os jornalistas. Os inocentes não conseguem superar o trauma. Maria Aparecida Shimada morreu de câncer em 2007. Ikushiro e Maurício não gravam entrevistas. O advogado deles, Khalil Abdala, conta que ambos estão em depressão. Os 2 já receberam indenização de alguns veículos de comunicação e aguardam o pagamento da indenização do Estado. Os meus clientes se recusam a gravar entrevistas, ficaram abalados psicologicamente. Por mais que recebam dinheiro, indenização, que tenham isso, que tenham aquilo, eles não se conformam. Eu não acho que seja justo, porque a vida não tem preço. Paula é a única que não recebeu nada e também espera a indenização do governo paulista. A ex-professora agora trabalha numa loja em que recebe R$ 600 por mês. Mas o que ganha não paga as contas. Suas dívidas só com água e IPTU passam de R$ 50 mil. Paula está 60 quilos acima do peso, tem pressão alta e está deprimida. Não durmo porque eu estou preocupada de pagar a conta, de perder a casa, que é o único bem que eu tenho agora. O único bem que me sobrou foi a casa. Qual o motivo de tudo isso? Eu penso, né? A Escola Base ficava neste local,
O imóvel foi demolido há 6 anos para dar lugar a um condomínio de alto padrão. Mas a história do que aconteceu aqui não pode ser apagada. Os erros da imprensa e da polícia destruíram famílias e revelaram que a mídia nunca pode se precipitar em busca de um suposto furo de reportagem. A imprensa tem um poder que pode tanto glorificar uma pessoa como massacrar. Jorge Salomão, morador da Rua Oliveira Peixoto há 40 anos, se entristece ao olhar para o local onde a escola funcionava. Ele sempre viu os donos tratarem as crianças com carinho e respeito. E eu não acreditei, desde o começo eu não acreditei que tinha acontecido aquilo, porque a gente tinha amizade, entendeu? Tinha contato, entendeu? A psicanalista Tamara Brockhausen é especialista no tema. Ela nos explica que suspeitas de falso abuso sexual são frequentes entre os pais. Escutar os relatos das crianças é muito importante, mas também é essencial ouvi-los com cautela. E muitas vezes, quando há pressão para a criança fazer o relato do abuso sexual, ela mesma acaba acreditando, porque aquilo é repetido tantas vezes na mente dela, são tantas perguntas, tantas averiguações no corpo, aquele assunto ele está todo dia, a todo momento sendo tocado, que aquilo se torna uma realidade. Fica marcado e vai ficar sempre. Para mim, pelo menos. Você pode lutar, você pode dizer, você prova que foi uma injustiça, mas a sequela fica. Não adianta, fica. E dói. Bem, quem está aqui conosco é o jornalista Florestan Fernandes. Hoje ele é o editor regional da TV Brasil. Florestan, boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite. Boa noite, Florestan, quando isso aconteceu, onde você trabalhava, né? Como é que você acompanhou esses casos que a gente resumiu aí na reportagem? Porque afinal tudo isso aconteceu há 18 anos, né? E muita gente nem tomou conhecimento disso. Bom, nessa época eu estava na TV Cultura, trabalhava com você no Opinião Nacional e fazia também reportagens para os jornais da TV Cultura. E eu me lembro de jeitinho que eu estava na maquiagem com o Heródoto. O Heródoto, apesar da gente não ter uma diferença tão grande de idade, foi meu professor e foi aluno do meu pai. E ele me disse, Florestan, essa história está muito mal contada. Eu duvido que professores tenham coragem de violentar uma criança de 3 anos de idade. Essa acusação é muito séria. E aquilo marcou na minha cabeça. E eu, no dia seguinte, tinha que sair para fazer reportagem, pedir para fazer essa matéria. E ouvi os dois lados. Ouvi o delegado, ouvi os donos da escola, de uma maneira muito igual, muito equilibrada. Né? E eu me lembro quando eu cheguei na redação, o editor do jornal, que tinha trabalhado comigo na Globo e também na Manchete, falou para mim, Florestan, você veio com essa matéria morna? Como é que você vem com essa matéria morna? Isso aí é escalada de todos os jornais, esses professores violentaram crianças e tal. Eu falei, olha, como violentaram? Você já foi julgado? Você já sabe disso? Ele falou, não, está todo mundo falando. Eu falei, porque está todo mundo falando, você vai colocar no ar que eles violentaram crianças. Aí, eu, naquela dúvida de colocar uma matéria no ar daquele jeito, eu pedi para chamar o diretor de jornalismo, que na época era o Marco Nascimento, que hoje trabalha aqui na TV Record. E o Marco entrou na ilha de edição, viu a matéria e falou, não, é do jeito que o Florestan fez e essa matéria vai servir como exemplo para os jornalistas da TV Cultura, e a TV Cultura, então, não entrou nessa onda de pré-julgar a escola e os professores, né? O que talvez tenha sido a sorte deles, porque mais para frente eles me procuraram para dar uma entrevista exclusiva e a partir dessa entrevista o caso começou a virar. Florestan, a gente poderia dizer que o nosso erro de jornalista foi que nós não desconfiamos da fonte? Nós acertamos a história como o delegado nos entregou? Exatamente. E aí também eu percebi o seguinte, como eu não sou repórter de polícia, sou repórter de economia e de política, esse mundo não era um mundo que eu dominava, mas tinha amigos ali que trabalhavam com polícia. E um deles, muito famoso, eu falei para ele, escuta, você tem certeza disso? Porque você está dando isso, colocando no ar que eles violentaram crianças. Ele falou assim, Florestan, o delegado tem as provas. Eu falei, você tem as provas, por que ele não mostra? Ele falou, não, porque ele deu 5 minutos de glória dele, ele está todo dia em rede nacional, em todas as emissoras.
Ele vai esticar isso aí e no último momento ele vai mostrar essa prova. Então ele acreditava piamente que isso estava acontecendo e não estava. E teve coisas piores, porque nesse dia que a gente conversou, né, a professora, foi o primeiro dia, né, o dia que a polícia chegou junto, acompanhada de uma equipe de televisão, e as professoras foram espontaneamente até a delegacia para saber o que estava acontecendo e foram agredidas, despiram as duas, imagina? Essas duas senhoras. As duas senhoras, uma senhora de 50 e poucos anos e uma jovem de 24, 25 anos. A Paula era uma menina, né? E nós estamos falando de crianças de 3 anos de idade, né? Floresta, você acredita que depois desse erro, foi um erro da imprensa, desse escândalo todo envolvendo essas pessoas, essa injustiça, houve uma mudança na postura dos jornalistas, da imprensa? Tem alguma coisa que se modificou e que melhorou? Eu acho que mudou, sim. Mudou. Não é que resolveu o problema, não, porque ainda por conta da audiência se faz coisas que você nem imagina. Mas mudou. Eu acho que pelo menos os jornalistas mais sérios perceberam que... Eu também não sei, né, Heródoto, se a gente vinha já daquele período da ditadura, que você era censurado, cerceado, e aquela ânsia de querer ter liberdade para falar de tudo, e acho que avançaram muito o sinal, né? Eu acho que os jornalistas sérios perceberam isso e recuaram. Agora, existe ainda o jornalismo sensacionalista, que garante a audiência e destrói vidas. Eu sei histórias terríveis, porque... depois da escola base, muita gente me procurou com denúncias graves de acusações que não estavam comprovadas e que realmente mereciam um especial sobre o que ainda se faz.